não. Você pode transformar o cara numa máquina. E a gente está chegando nesse limiar de transformação em máquina. Hoje o grande desafio, a grande fronteira é a palavra da moda que é recovery e força mental. É a nova fronteira para o novo jogador. Então é uma situação complicada, cara. É que esse perfil que você falou que está destacando na Europa, né? Que sempre foi um jogo muito físico, o cara muito forte, muito rápido. E agora tem surgido o cara muito forte, muito rápido e com um pouco de habilidade. Então, por exemplo, você pega aquele Ulisse do Bayern, é tudo isso. O cara é um monstro de velocidade, Mbappé, de físico. O Haaland. É que o Haaland, ele é um cara... O Haaland é um Geraldão do Corinthians. Ele bota pra dentro. O Haaland, ele não consegue conduzir a bola, mas se espirrar ele faz. Esse Ulisse, cara, é um negócio fora de série. O Ulisse, olha a seleção francesa, a seleção inglesa, a Alemanha ainda não tem muitos jogadores que destoam da etnia, né, do branca do alemão. Mas a própria Espanha tem... Não, mas a Alemanha começou já. É que não vai pra Copa porque tá machucado, mas o Gnabry já... Sim. Você jamais imagina um negro titular da Alemanha, né? O Rudiger, né? Sim, Rudiger. Mas é diferente essa transformação que teve da França, da Copa de 86 para agora. Né? Em 86 tinha um negro no time e hoje... São todos, né, cara? E jogam demais. Muita força física, muita habilidade. Os caras são bons. São grandes, mas não é aquela cintura de ovo que é o que os caras falam na bola. O cara não consegue se virar. Uma coisa maluca, cara. Como é que uma equipe, uma seleção que é 4 vezes campeã do mundo, fica 3 vezes fora da Copa? Eu ia citar isso da Itália. A Itália. Isso é uma loucura, cara. Mas onde está a origem disso? O campeonato, a década de 90, o melhor campeonato era o italiano. Crescemos assistindo na Bandeirantes. Isso, Silvio Luiz, Luciano do Vale, Lancelotti, Giovanni Bruno. Todo domingo. Com prato de macarrão na mesa, no sofá, você mastigando, porque você não queria perder. O almoço era condicionado ao jogo. Né? Você almoçava antes do jogo ou depois do jogo. Durante. Você pegava a receita do Lancelotti para fazer no fim de semana. Exato. Bons tempos. Você vê o perigo que a gente está passando. Se você olhar esse campeonato italiano da década de 90, era o grande campeonato do mundo. O que é a Premier League hoje, o campeonato inglês. Mas teve jogo decisivo do campeonato italiano que tinha um italiano em campo. E agora a gente está vendo, na Série A do brasileiro, a gente tem mais ou menos 1.500, 1.600 jogadores disputando. A gente já tem 250 estrangeiros. A Inter de Milão foi campeã em 2010. O Materazzi entrou no final do jogo para ser o único italiano em campo. A conta vem porque o que acontece? Não é uma curva acentuada, é uma curva lenta. Olha a Itália. Praticamente 2 décadas de insucesso no que diz respeito a chegar a uma Copa. Pô, perdeu para Macedônia do Norte, velho. É para Bósnia agora. Agora para Bósnia. Então, cara, assim... tudo uma consequência, uma construção, e o problema é que a gente só age quando a coisa está quer trocar a fechadura quando já levaram tudo que tinha dentro da casa. E nisso você vai perdendo essa cultura do futebol, né? Porque são 3 Copas aí, é praticamente 15 anos sem a criança ali ver o time na Copa. O Donnarumma não vai jogar uma Copa, cara. Um dos melhores goleiros dos últimos tempos, cara. Ele não vai pisar na Copa do Mundo. E olha que loucura, o Roberto Baggio fez um estudo e entregou para a Federação Italiana, já tem uns 10 anos mais ou menos. E ele citava todos esses pontos. Os caras ignoraram. Aqui no Brasil também, a gente, se não se cuidar, vai chegar nesse ponto, porque esses 250 estrangeiros que tem no Campeonato Brasileiro, eles não estão aqui obrigatoriamente pela qualidade, né? Tem uma questão econômica também. Você troca um jogador brasileiro que é um pouco mais caro por um jogador paraguaio um pouco mais barato da mesma posição. A loucura é essa. Eu entrevistei na Rádio Bandeirantes o presidente do esporte. Ele falou justamente isso. Eu vou contratar um reserva do Corinthians, o cara me pede 600, 700 pau pra jogar. Aí eu vou no Peru, pego um cara mais ou menos parecido, pago 100, o cara vem rindo. E ainda se joga em todas as divididas. E olha a gravidade da situação que a gente não está percebendo. Porque a roda do negócio, ela está preponderante sobre o próprio negócio. Então, o mais importante não é o jogo, não é o jogador, é fazer o dinheiro girar. E isso é perigosíssimo. E está claro que não tem solução. Como um time como o Botafogo tem 3 bi de dívida.
Corinthians 2. O Corinthians ainda deve 3, mas gera 1,5 por ano. E o Botafogo? O Santos, o São Paulo. Tira 4, de 20 times da Série A, deve ter 4 ou 5 que tem a situação financeira equilibrada. Sendo que um é o Mirassol, com certeza. Deve estar com a situação bem equilibradinha lá, Mirassol, o cara faz direito. Palmeiras, Flamengo, Bragantino. Bahia, né, agora. Bahia, tudo. Olha só, o único time, os 2 únicos times que não têm apoio desses 5 que nós falamos, e o 3, né? Porque o Bahia e o Bragantino são empresas. O Mirassol, o senhor Hermenegildo, está há 30 anos lá. Aí a gente questiona a longevidade. Não, o cara não pode ficar 30 anos no mesmo time. O Florentino Pérez está 25 na frente do Real Madrid. Ele pegou o Real Madrid quebrado, velho. Transformou o Real Madrid no que é. O Mirassol não existia. Era um time de várzea. Esse senhor que pegou, ele, na época que ele assumiu, ele era delegado. E delegado ele passou para prefeito e aposentou. Mas, cara, fez o time crescer. Gestão consciente, né? Coisas que, por exemplo, o São Paulo hoje não tem. Não tem. Não, e isso que você falou é verdade, porque tem mudado muito a cabeça do próprio negócio do futebol, né? Antes, o cara contratava um jogador para fazer ele render e ganhar título. Não, hoje ele quer fazer ele ficar mais caro para poder vender e pegar o dinheiro. Ele não pensa no futebol, ele está pensando só na questão financeira e econômica, né? Hoje, moleque de 8, 9 anos tem empresário. Os caras vão assediar os moleques lá, porque como é que funciona? Dá casa pro pai, paga o aluguel, dá um celular pro moleque, dá um carro, paga isso, paga aquilo. Por isso que hoje o São Paulo, quando veio com aquela história de vender a base, que não era a base lá pro Marinacos, era o seguinte, porque o que acontece? O cara tá jogando num time de base, aí chega lá um fulano de tal, fala, ó, vem jogar com a gente, porque não tem contrato, só pode fazer contrato profissional com 16 anos. Vem jogar com a gente que eu dou 1 milhão para você. E você passa a jogar aqui. Tem muitas ações agressivas nesse sentido. E aí tá funcionando dessa maneira. Virou um baita de um leilão, cara. Virou um negócio perigosíssimo. 1 milhão às vezes vira, mesmo o jogador não dando certo depois, é um dinheiro que a família dele jamais ia ver na vida, né? Então, aí entra um problema sociocultural. O brasileiro vende o almoço para pagar a janta. A gente está sobrevivendo, cara. E o futebol é a única profissão. Quantos anos vocês estudaram de medicina com residência e tal? Mais de 10, se bobear. Mas o futebol é o único emprego que você dorme duro e acorda milionário. O cara toca o telefone, você foi vendido para tal lugar, tem tanto na sua conta, você vai ganhar mais tanto em 5 anos. E o peso que essas crianças recebem, né? Porque elas acabam de um dia para o outro virando quem sustenta a família. E uma criança que deveria ir lá jogar feliz, gostar do que ela faz, brincar, ela acaba recebendo um peso de não posso brincar na rua porque você não vai me machucar, você não vai me dispensar. E daí você põe uma puta pressão na cabeça de uma... E é aquilo que eu comentei com vocês. Quando teve... Lembra que teve aquele lance acho que na Libertadores, um episódio de racismo com aquele Luigi e tal? E dele deu uma entrevista, não sei se você chegou a ver ele, quase chorando e tal. E aquilo, a gente perde essa noção, mas um cara de 19 anos é uma criança ainda. Ele tava falando ali, eu vi, era um menino machucado e pedindo ajuda, tipo, para um adulto ajudar ele. Mas ele tem 19 anos e ganha 400 mil reais. A gente tá perdendo essa, mas o problema essa possibilidade é que a gente... de avaliar isso, né? Eu acho que o maior problema, inclusive do jornalismo esportivo, esqueceram que atrás da camisa tem gente. Sim. Embaixo da camisa tem gente. E a gente vai voltar para a parte científica. Com 19 anos, o cérebro não está formado. O cara não está pronto para encarar as mudanças que a vida dele entrega. Quem é jogador. Não tem nem como a gente fazer paralelo, mas vamos lembrar da gente com 19 anos, sim, cara. Qualquer proposta de qualquer dinheiro, eu ia ficar maluco, porque não tinha nem discernimento de pensar no futuro. E daí é o que eu sempre falo, né? Que brincam das cobranças que fazem. A gente, em 98, viu o Ronaldo com 21 anos ser cobrado, ser chamado de amarelão, que não... Cara, 21 anos, cara. Não, e assim, hoje o jogador de futebol, ele é avaliado pelo que ele ganha. O problema é uma discussão muito mais séria na sociedade. Porra, o cara ganha 2 milhões por mês, ele não pode ter dor, não pode ter depressão, não pode ter problema. Sim. Uhum. Mas eu acordo às 5 da manhã, pego o ônibus lotado, levo 3 horas para chegar no trabalho, mais 3 para voltar e ganho um salário mínimo. Onde é que está o erro? É quem ganha o salário mínimo que está errado. Não é o cara que ganha bem porque nasceu com dom, desenvolveu e tem uma aptidão rara. O problema é só... Mas o que o brasileiro faz?